Quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono todos os dias, a minha vida transformou. Mas antes de eu falar dessa transformação, eu preciso te falar como que foi a minha vida até aqui. A minha vida antes do Ho'oponopono, para falar a verdade. Na minha infância, eu fui muito rejeitado, eu fui muito abandonado. Na minha infância, eu tive muitas pessoas que me maltrataram. E o nosso subconsciente, ele é atemporal. As nossas dores da infância, da adolescência, a gente traz para a nossa vida adulta, como se estivesse acontecendo realmente no hoje. Então, eu desenvolvi alguns transtornos. Então, em meados de 2015 e ali 2018, 2019, eu fui diagnosticado com depressão, com ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Estava extremamente acima do peso, então eu sou baixo, tenho 1,59 de altura e estava com 90 quilos. Sofrimento, medo de sair de casa, escassez financeira. Então foi um período bem difícil, a minha infância. Um período da minha vida adulta foi um período bem difícil também, até que eu encontrei a espiritualidade na minha vida. E essa espiritualidade, ela começou a me direcionar ferramentas como o Reiki, como a radiestesia, que são ferramentas que eu amo, como as ervas, e que eu uso de forma esporádica. Mas o Ho'oponopono é uma filosofia de vida para mim. O Ho'oponopono eu pratico todos os dias. E quando eu falo aqui que não importa a situação difícil que você esteja passando, o Ho'oponopono, ele pode te ajudar, independente de qual seja a situação. Eu saí de uma situação muito delicada, eu saí de uma situação muito complicada. Com o Ho'oponopono, com outras ferramentas. E com a prática diária do Ho'oponopono, eu percebo que tudo aquilo que me causava desconforto, tudo aquilo que me causava tristeza, abandono, rejeição, escassez, fiquei pré-diabético. Com a prática diária, tudo isso foi dissolvendo. Os meus relacionamentos foram melhorando. Aquilo que me causava desconforto foi dissolvendo. A ansiedade foi dissolvendo. Aos poucos eu fui parando de tomar remédio para depressão, para ansiedade, foi dissolvendo. Então o Ho'oponopono, ele literalmente ele transformou a minha vida. Esse vídeo eu estou aqui para falar sobre o Ho'oponopono. Eu também utilizei outras ferramentas. A espiritualidade, a minha religião me ajudou muito. Mas o Ho'oponopono, ele é uma filosofia de vida, literalmente, para mim. Porque se eu estou com um problema aqui agora, eu simplesmente faço a limpeza. Se algo me traz desconforto, eu faço a limpeza. Se eu sinto raiva de alguém, eu faço a limpeza em mim. Se eu tenho um problema no externo, eu limpo o meu interno, aquela memória que está fazendo com que eu experiencie esse problema. E quando eu limpo a memória, eu não preciso mais daquele problema, então ele se dissolve. A prática do Ho'oponopono, ela transformou a minha vida e ela vem transformando a minha vida. A parte financeira, os meus relacionamentos são harmonizados. Hoje eu sou terapeuta e eu amo esse trabalho, amo estudar. E o Ho'oponopono, ele foi me conectando com o meu eu divino. Ele foi me conectando com aquilo que eu nasci para ser. Porque quando você tem memória de dor, depressão, ansiedade, medos, angústia, síndrome do pânico, independente de qual seja o seu problema, é como se fosse uma lente embaçada. Você enxerga o mundo de forma embaçada. Embaçado, você não consegue realmente saber o que é a sua missão de vida, o que você veio fazer aqui nessa dimensão. E quando você começa a limpar
esse embaçado nessa lente, você passa a enxergar o mundo de forma diferente. Você começa a se conectar com o seu eu divino, porque no topo do seu subconsciente estão as suas dores. E quando você limpa o que está no topo, o que está embaixo começa a aparecer. E o que está embaixo é as suas potencialidades, as suas qualidades, aquilo que você tem de bom, o seu jeito único, exclusivo. Começa a aparecer realmente as qualidades que você traz no seu espírito. Então, só pratique o Ho'oponopono. Só faça as limpezas. E é tão simples. O meu canal é um canal novo. Então, em alguns vídeos, eu já passei para vocês como que eu pratico. Mas como ainda são poucos vídeos, eu vou ser repetitivo aqui. A limpeza é você pedir ao divino Criador, independente de qual seja a sua fé. Divino Criador, Pai. O Pai é o seu eu divino. A mãe é a sua consciência que está fazendo a petição, que está fazendo o pedido da limpeza. E ao filho. O filho é a sua criança, é o seu subconsciente, é onde estão todas as memórias de dor. Então você está fazendo uma petição para o divino, ele sabe o que é melhor para você, para o seu eu divino, para a sua criança, e a sua consciência está fazendo essa petição. Então, divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Amorosamente eu vos peço que limpe em mim, é sempre mim, a responsabilidade é sempre minha, que limpe em mim todas as memórias, programações, limitações e dados que estão fazendo com que eu experiencie essa situação difícil. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E vai repetindo, até aquele desconforto ele começar a dissolver. Apareceu um problema? Faça. Tá sem problema? Faça também. A limpeza do Ho'oponopono ela é contínua. A limpeza do Ho'oponopono ela tá pautada na petição, no amor. E quando você pratica, você está se conectando com o amor. Você está se conectando com o seu eu divino. Então, quanto mais você limpa, mais você se conecta, é melhor para você. E você limpando essas dores, a sua sintonia, a sua energia, o seu campo energético, ele começa a se positivar. E pela lei da sintonia, você começa a atrair pessoas que estão na mesma sintonia que você. Você começa a atrair um emprego melhor, você começa a atrair relacionamentos melhores, você começa a atrair situações melhores, positivas, a boa sorte começa a chegar. Tudo isso não é num estalar de dedos, é na prática diária. Então só comece a prática, só comece a limpeza. E mais uma vez, gente, esse canal é novo. Então eu peço a vossa ajuda, peço que se inscrevam, peço que comentem, peço que compartilhem com pessoas que você acredita que realmente vai fazer um sentido para ela, que está passando por um momento difícil. Então compartilhe esse vídeo com essas pessoas, familiares, amigos, amigos de trabalho. Curta o vídeo, comente no vídeo também. Vai ajudar muito o trabalho para que eu continue construindo mais vídeos, para que eu continue esse trabalho. Espero que tenha feito sentido para vocês.